O Ministério Público do Distrito Federal vai investigar de quem é a responsabilidade pela queda do viaduto no Eixão Sul na terça-feira. Os promotores querem saber por que foi ignorado o relatório do Tribunal de Contas que apontava riscos de desabamento. Já o GDF exonerou o diretor do DR, Henrique Ludovici. Cabe ao DR a gestão da estrutura que ficava sobre a Galeria dos Estados. A iniciativa do Ministério Público do Distrito Federal, ao abrir o inquérito, é apurar responsáveis pelo desabamento. A primeira providência do Procurador-Geral de Justiça, Leonardo Bessa, foi solicitar do governo local um relatório para descobrir quais foram as medidas tomadas no sentido de conservação do viaduto, que caiu no início desta semana. Esse vídeo mostra o momento exato da queda. Veja no canto da tela. Repare que parte do viaduto do Eixão Sul se desprende do restante da estrutura. Para o Ministério Público do Distrito Federal, o desmoronamento do viaduto apresenta evidências de omissão na preservação do local e também ineficiência administrativa do governo na preservação de pontes, viadutos e passarelas. Com o inquérito, o MP quer saber por que os recursos destinados para as revitalizações não foram usados. Em 2017, o orçamento previsto para as estruturas era de 56 milhões de reais, mas só foram gastos R$1.665.000. Horas depois do Ministério Público do DF anunciar a abertura desse inquérito, o governador Rodrigo Hollenberg trocou o comando do DR. Henrique Ludovici, que era diretor-geral do DR, foi exonerado e substituído pelo diretor de edificações da Nova Cap, Márcio Augusto Buzar. A justificativa do governo para a mudança foi que, neste momento, é preciso uma interação maior entre o DR, a Nova Cap e a Secretaria de Infraestrutura. Buzar está no governo há 3 anos. Trabalhou na recuperação do viaduto na rodoviária. Ele é doutor em Estruturas e Construção Civil e professor do Departamento de Engenharia da UNB. No primeiro dia, à frente da direção-geral do DR, Márcio Buzar foi até o local do desabamento. O novo diretor-geral disse que o trabalho agora está focado no escoramento do viaduto. Primeiro é garantir segurança, então nós vamos fazer o escoramento. Pilares metálicos estão sendo confeccionados na Nova Cap por obra direta. A gente vai transportá-los hoje para cá. A partir daí, com segurança também, a gente vai colocá-los para fazer o escoramento inicial da laje. Nesta manhã de quinta-feira, deputados distritais acompanharam o vice-presidente da Câmara Legislativa, Wellington Luiz, durante a visita na área interditada. De acordo com os parlamentares, no ano passado foi aprovada uma emenda que destinou o uso de 7 milhões de reais para a revitalização de viadutos. Esse ano já foi aprovado, aliás, já foi proposto uma outra emenda de 6 milhões. Então, de concreto, para responder a sua pergunta, né, já aconteceu isso. De concreto, foi proposto ontem lá no plenário, né, com o apoio do nosso presidente, de todos os parlamentares presentes, que o governo possa absorver os trabalhadores que estão desempregados agora sem ter culpa nenhuma. Não, que eles sejam aproveitados nos restaurantes comunitários ou em alguma outra atividade correlata. O governo tem falado sobre recursos. Levantamento feito ontem pelo nosso gabinete, o DR tinha no final do ano 1,2 bilhão de reais. Ou seja, a desculpa da falta de recurso, ela não é verdadeira. E o desabamento do viaduto na área central de Brasília reacendeu um sinal de alerta. É a preocupação também, que é grande, com outras construções da capital. O repórter Rodrigo Miranda visitou alguns viadutos do plano piloto com um especialista e eles encontraram problemas graves. Veja só. Um relatório do Tribunal de Contas de 2012 apontou que 6 viadutos da cidade precisavam de reparos e manutenção urgentes. Um deles era justamente o da Galeria dos Estados. A Ponte do Bragueto, no fim do Eixão Norte, também está na lista. Por isso, nossa equipe levou este professor de engenharia até o local para analisar a situação da estrutura. É possível ver pontos de infiltração e ferragens expostas, o que preocupou o especialista. Para esse cenário aqui, a Ponte Bragueto sim representa assim, um risco e deveria ser atacado de forma prioritária. A gente observa aqui na Ponte Bragueto algumas similaridades quanto à questão de infiltração. Outro viaduto que está na lista é o da Tesourinha da 203/204 Sul. Lá as ferragens também estão danificadas. Para o professor, a estrutura também precisa de manutenção. Ele tem vários sinais de acidentes, de sinistros. Parte das armaduras
está ali cortada em função possivelmente de batida, de caminhão, coisa assim que bateu e arrancou parte da armadura. Entre 2009 e 2011, o Sindicato de Engenharia e Arquitetura fez vários alertas ao governo sobre 9 viadutos e pontes do DF que precisavam de reparos e manutenção urgente. O estudo apontou ainda que as estruturas que estavam em piores condições eram a da Ponte do Bragueto, a das Garças no Lago Sul e essa aqui da Galeria dos Estados que acabou desabando. Com certeza poderia ter sido evitado. Se há tempo, vamos dizer, eu coloquei, existe esse projeto de manutenção, de recuperação, já aberto até processo e tudo na nova CAP desde 2014 e não foi, então, autorizada a realização da obra. O secretário da Casa Civil disse que o GDF ainda calcula o valor do prejuízo e dos gastos para chegar a uma solução para o viaduto e que foram criados grupos de trabalho para solucionar o problema e avaliar outras construções que precisam de reparos na capital. Para isso foi criado um outro grupo de trabalho, juntamente também com entidades da sociedade civil, como CREA, como a Universidade de Brasília, como o Clube de Engenharia, que vão dizer quais as prioridades, em que tempo nós vamos ter que atacar cada um desses problemas. Um engenheiro responsável pela construção do viaduto da Galeria dos Estados esteve em Brasília. Bastante abalado, ele lamentou a tragédia, mas afirmou que não se sente culpado pelo desabamento. Você faz uma obra, caiu um pedaço, é chato, a obra é tua, tá certo? Agora é o tipo da coisa, eu não me sinto responsável, não me sinto responsável. Quer dizer que é uma obra normal, com tensões fáceis, você vê que o resto está em pé, nós vamos fazer uma recuperação dela e pronto. É o que a gente vê que as pessoas estão com medo e sobre esse assunto já estamos com o Cláudio Humberto por aqui. Muito boa tarde, Cláudio. As pessoas estão com medo de circular por viadutos aqui em Brasília. Ontem mesmo eu passei por essa experiência, de repente o trânsito parado, engarrafado, me senti, de repente eu me vi debaixo daquele viaduto que atravessa ali na chegada que liga o setor hoteleiro norte ao setor hoteleiro sul, e a gente percebe ali embaixo, eu comecei a verificar como aquilo está estragado, cheio de buracos, vazamentos, ferro, a ferragem exposta, né? E aquilo me deu uma angústia imensa que só passou depois que eu saí dali daquele local. O fato é que, minha gente, isso é grave demais para a gente, só faltava a gente assistir a cena de deputado fazendo demagogia lá junto do viaduto que desabou. O que a gente precisa agora é de muito trabalho. Aliás, esses deputados também deveriam se explicar. Deveriam explicar porque se mantiveram omissos nisso tudo, porque, afinal de contas, uma das funções do Poder Legislativo é de fiscalizar a ação, a atuação do Poder Executivo e não foi exatamente isso que a Câmara Legislativa fez nessa questão dos viadutos. O governador Rodrigo Hollenbeck fez muito bem de demitir o falante diretor-geral do DER. Afinal de contas, esse é um dos órgãos responsáveis pela atitude relapsa em relação a esse viaduto e a outros 19 que estão em situação calamitosa. Mas falta demitir mais gente, hein, meu governador? Tem que demitir o diretor lá da Nova CAP, porque se o eixo rodoviário sul, como todas as vias, são de responsabilidade do DR, o viaduto em si é responsabilidade da Nova CAP. E a Nova CAP tinha um projeto, como a gente viu aí, a presidente do CREA lembrando, aquele fato que nós trouxemos ontem aqui, publicado em primeira mão pelo site Diário do Poder, mostrando que já havia um projeto somente pendente da liberação de recursos para a execução dele desde 25 de junho de 2014. Esse viaduto da Galeria dos Estados esperou 4 anos por providências até desabar. Sobre obras, Cláudio Humberto, a gente recebe aqui no WhatsApp do Band Cidade. Você pode mandar vídeos, mostrar os problemas aí onde você mora. Foi o que fez um ouvinte da Rádio Band News FM para o 99976-9204. A gente recebeu um vídeo que mostra uma obra na W3 Norte, na altura da 504. Vamos colocar aqui. Ele está reclamando da demora para a conclusão. Olha só. Estamos aqui na W2 entre a 303 e 304, na W2. Este buraco foi realizado no asfalto da W2, tem exatamente 400, tem mais ou menos 400 metros. Já tem 4 meses do ano passado, e para fechar esse buraco.
Veja o que está ocorrendo agora na 403. Aqui nós temos 3 bancos, um cartório. Olha o congestionamento. 4 meses para fazer uma obra dessa. Veja bem. Imagina se fosse no Japão, como você disse hoje. Um abraço. Tá aí a reclamação do nosso ouvinte, telespectador Cláudio Humberto, um problema na W2, uma obra que não sai do papel. Exatamente, ele estava fazendo referência a um comentário que eu fiz lá, né, na rádio, na Band News FM, recomendando que o governo chame os japoneses, né? Nós todos vimos nas redes sociais, no WhatsApp, aquele filmezinho que circulou no mundo inteiro mostrando uma rodovia que foi devastada, arrancada pelo tsunami no Japão, anos atrás, e uma obra que foi uma obra muito mais importante, muito mais vultosa do que essa do viaduto, que foi realizada em apenas 7 dias. Possível é. O problema é a arrogância de certos burocratas aqui do GDF admitirem que há quem faça melhor esse trabalho do que eles. A Polícia Federal prendeu na manhã de hoje o deputado federal João Rodrigues, do PSD de Santa Catarina. Detido no aeroporto de Guarulhos, ele será trazido no fim da tarde para Brasília. Hora de conversar com Sérgio Amaral. Muito boa tarde, Sérgio. É uma bancada que aumenta aí, né? Lá na Papuda. Já são 13, é isso? Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a você, Rodrigo, ao Cláudio, a todos que nos assistem. Exatamente, a bancada está aumentando, né? O que aconteceu, Rodrigo? Há 2 dias, terça-feira, o Supremo Tribunal Federal decretou o imediato início do cumprimento da pena de João Rodrigues, que foi condenado a 5 anos e 3 meses de reclusão pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o mesmo lá de Porto Alegre, que condenou Lula, né? E essa condenação ocorreu por quê? Por conta de fraudes e dispensa de licitação na prefeitura de Pinhalzinho, interior de Santa Catarina, quando ele, João Rodrigues, era prefeito. João Rodrigues estava com a família de férias em Orlando, nos Estados Unidos, e voltaria para Chapecó, cidade onde mora atualmente, na noite de ontem. Mas, em cima da hora, a Polícia Federal descobriu que ele havia mudado o voo. Ao invés de vir diretamente para o Brasil, ele mudou a passagem para Assunção, no Paraguai. Aí, desconfiada, a Polícia Federal pediu e o Supremo Tribunal Federal autorizou a inclusão do nome de João Rodrigues na lista de procurados pela Interpol. Por isso, assim que ele desembarcou em Assunção, no Paraguai, foi preso e trazido para o Brasil, trazido para o aeroporto de São Paulo, em Cumbica. A defesa do deputado alega que ele só foi para Assunção, no Paraguai, porque de lá ele iria de carro para Chapecó, né? O fato é que ele continua nesse momento na Polícia Federal, lá em São Paulo, no aeroporto de Cumbica, e deve ser trazido para Brasília até o fim da tarde para começar aqui, então, a cumprir a pena. Rodrigo. Obrigado, Sérgio. Agora, Cláudio Humberto, até quando os parlamentares presos vão continuar com o mandato? Pois é, essa é uma questão fundamental, né? A bancada de deputados na Papuda continua crescendo, né? E ainda bem no sentido, pelo menos, da quebra desse sistema de impunidade que nós vivemos aqui no Brasil, nessa lógica da impunidade. Mas esse caso consolida um entendimento na Justiça que é uma má notícia para o ex-presidente Lula, ou seja, condenados em segunda instância, ou pelo menos condenados com sentença confirmada em segunda instância, tem que cumprir, tem que logo ser recolhido para a prisão. É o que aconteceu também com esse deputado catarinense. E a seguir, Carnaval no Parque terá ecocopos para ajudar na preservação do meio ambiente. Mais informações logo depois do intervalo, aqui no Band Cidade.